Glórias a Deus, a paz do Senhor a todos, amigos e os nossos companheiros e alunos aqui do nosso canal Escola Bíblica para Todos. Mais uma vez estamos aqui nesta semana para estarmos juntos, estudando mais um assunto maravilhoso. Então você é o nosso convidado já para estar contribuindo aí com o seu like, com a sua presença, com o seu comentário. Então desde já eu quero já estar pedindo para você comente, compartilhe, não esqueça de deixar o seu link aí, linkar aí embaixo aí no sininho, para que as lições ela possa aparecer aí para você. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, você é muito importante para nós. Então, desde já eu quero fazer esse agradecimento a todos que têm compartilhado, todos que têm estado conosco, a você que tem persistido conosco aqui, e graças a Deus nós temos alcançado aí, não temos ainda alcançado o objetivo maior, mas nós temos alcançado aí pessoas com a graça de Deus aqui e com a nossa dedicação também a este canal. E eu convido você para junto conosco, tá? Nos ajudar aí para que esse canal não venha cair aí, mas que nós possamos continuar subindo e continuar crescendo aqui, primeiramente espiritualmente, depois nos participantes aí do nosso canal, porque sem você a gente já teria parado. Então você é muito importante para nós, amém? Então muito obrigado a todos os nossos amigos também que têm nos ajudado, que têm se inscrito aí, que têm deixado o seu comentário, que têm compartilhado, os amigos que nós fazemos parte também dos canais aí, também têm deixado seus likes aí, amém? Então quero agradecer a todos e vamos entrar aqui na nossa lição importante, lição de hoje, uma lição maravilhosa que nós trataremos, em contrapartida aqui, vamos já falar aqui, claro que alguns que estão chegando agora no canal, talvez não conheça, o conteúdo das nossas lições. O conteúdo das nossas lições, ela está falando sobre, ou ela está tratando sobre o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Então esse é o conteúdo total da nossa lição. Falamos sobre o tabernáculo, esse significado aqui maravilhoso que é o nosso tabernáculo, ou o tabernáculo ali do Antigo Testamento de Êxodo, Levítico, e os demais aí que tratava a respeito do tabernáculo, que falou sobre naquela parte tão importante da história dos antigos ali, dos hebreus ou dos judeus no Antigo Testamento ali. E qual que é o sentido para nós hoje? Nós estamos estudando e tratando sobre esse significado maravilhoso, essa etimologia, esses significados aí tão maravilhosos. Quando pegamos as palavras, quando pegamos os sentidos, trazemos aí qual é o significado dele para nós nos dias de hoje, amém? Então vamos lá, o tabernáculo, falando aqui do nosso tabernáculo, a lição de hoje, gente, a lição de número 4, tá? Então você está convidado aí a estar juntamente conosco estudando aqui a lição de número 4. Para você que não tem, deixa eu mostrar aqui, ó, essa é a nossa lição, tá? Eu sei que você está vendo aí, mas essa é a nossa lição. Não sei se você vai encontrar ainda, porque algumas pessoas já procuraram, estão procurando e parece que está um pouquinho esgotada. Eu não sei se alguns vendedores ainda, alguma gráfica ou editora, lógico que ela vem da CPAD, mas algumas editoras, ou a gráfica mesmo, CPAD se tiver, tem muitas pessoas ainda pedindo, tá? Então um toque aí para você que conhece, pessoas que ainda têm, ou livrarias, ou até mesmo a editora, se ainda tiver, fornece aí, porque tem pessoas que ainda estão querendo as lições. Então, aqui só para dar um toque aqui, ficou faltando aqui para o nosso ministério, algumas igrejas, ainda ficou faltando algumas lições. Então, se você puder entrar em contato conosco, nós passaremos ali para o nosso pastor presidente ali, que também pega a mesma lição, e nós estudamos a mesma lição. E se você tiver, você me dá um toque. Amém? Então vamos lá. A lição de número 4, falaremos aqui sobre o altar do holocausto. Olha que coisa importante. A lição passada, gente, nós estudamos sobre, deixa eu voltar aqui atrás, tá? Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Nós falamos sobre a entrada do tabernáculo e o pátio. Então, a lição passada nós tratamos sobre esse assunto. Nós fizemos aqui, na nossa louça, nós fizemos um desenho aqui que mostrava o tabernáculo em si, a porta de entrada, esse altar que estava, o altar do sacrifício que estava bem na porta, ali
de entrada do tabernáculo, né, do pátio, do compartimento ali, né, do pátio do compartimento ali do tabernáculo, que era um pouquinho mais na frente. Falamos sobre esse caminho, né, que era feito da entrada da porta até chegar no santuário. E hoje nós trataremos especificamente, hoje o assunto é específico aos objetos que compunham ali toda aquela construção maravilhosa, né, toda aquela construção tremenda ali do tabernáculo em si. Então nós falaremos hoje sobre um objeto bastante importante, bem importante, que era o altar, ele ficava bem na entrada da porta. Então esse altar ele ficava ali do lado de fora, claro, do lado de fora do Santíssimo, né, dos lugares santo e do Santíssimo, que era a tenda, aonde só entrava o sacerdote, o sumo sacerdote e alguns levitas para o serviço, e o lugar santíssimo, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Ele entrava no lugar santíssimo, mas do lado de fora era o local onde havia ali a locomoção diária, onde a locomoção diária estava ali no pátio, tá? Então não era permitido o caminho, o acesso do lugar santo e o santíssimo, ele era restrito. Então era um lugar restrito que somente entrava-se no lugar santo, entrava-se, claro que quase todos os dias, né, para trocar os pães, para colocar o azeite ali, para queimar o incenso ali naquele altar, né, mas o lugar santíssimo só entrava-se com sangue, com o sacrifício, com o sangue, e com o sangue do pecado ali, né, com o sangue do pecado anual das pessoas que compunham ali aquele povo. Então, era uma vez por ano fazia um sacrifício, que era o ano da remissão dos pecados. Então, se entrava ali naquele ano, né, o mês, né, daquele ano da remissão do pecado, se entrava ali com o sangue para derramar ali sobre o propiciatório ali, para que toda a nação, todo o povo fosse perdoado naquele ano. Então, olha só como era o sentido ali, né? Era um sentido um pouco estranho, né? Porque o pecado perdoado uma vez por ano, ou perdoado não, né? Porque o sangue do animal ele não tinha esse poder de perdão. Ele apenas limpava, ele apenas cobria, né? A forma mais correta aqui de dizer, ele apenas cobria o pecado do povo. Me faz me lembrar no Êxodo, aqui na saída, né? Faz me lembrar aqui na saída, quando o povo saiu ali do Egito. Quando o povo saiu do Egito, naquele dia de Páscoa, naquele dia da saída, antes ali de madrugadinha, Deus manda que Moisés avisasse o povo que iria passar no meio, que o anjo da morte iria passar no meio do povo, depois das pragas e tal. Deus iria passar no meio do povo, o anjo do Senhor iria passar no meio do povo, e ele iria passar ali, e aqueles que não tivessem a marca do sangue daquele animal, né, a marca do sangue ali no umbral da porta, não iria sobreviver, ou iria morrer, os primogênitos daquela família. Então olha só como o sentido já vai se dando ali naquele dia da saída. E quando eles fazem aquela Páscoa, que aquele também dá o simbolismo da Páscoa, quando eles fazem aquela Páscoa, eles derramam o sangue daquele animal, eles pegam com isopo e passa ali no umbral da porta. Cada judeu, ele passa ali no umbral daquela porta e ali simboliza o sangue do cordeiro que estava sobre aquela casa. Então ali simbolizava que aquela casa estava protegida pelo sangue do cordeiro. Então quando o anjo da morte passou ali, ele passava pelas portas e ali estava o sinal do sangue do cordeiro. Então ele passava direto. Apenas os primogênitos ali, né, dos filhos dos egípcios que morreram, porque eles não sabiam, eles não conheciam, ou eles não foram protegido pelo sangue do cordeiro, só apenas a família dos judeus, porque a praga era para cair sobre, né, aquele povo que oprimiu o povo de Deus. Mas aí o que isso aqui tem a ver? Qual que é o sentido desse altar aqui? Esse altar é a mesma coisa. Esse altar simbolizava que o sangue seria derramado para remissão do pecado, para uma remissão anual, para passar apenas, né, na verdade, para cobrir apenas o pecado anualmente do povo. Então eles só deram continuidade a algo que eles tinham feito na Páscoa. Então toda vez que era o ano da remissão, eles derramavam o sangue de um animal ali, e aquele sangue
era levado para dentro do santuário, e ali ele espargia ali, né, na cortina, dentro daquele santíssimo, e o resto do sangue era derramado em volta ali do altar, e aquele sacrifício, aquele cordeiro ou aquele animal que era morto ali, ele era colocado em cima daquele altar, e aquele altar era colocado fogo nele, e as partes, né, as partes daquele animal era queimada pelo fogo, e ele virava cinzas, e aquele cheiro suave subia nas narinas de Deus. Então, esse era o sentido aqui desse altar que ficava ali na porta, na entrada principal ali daquele arraial, né, ficava ali para poder fazer aquele sacrifício. Mas vamos lá, só para nós ter uma noção mais ou menos aqui, mas vamos adentrar aqui na nossa lição, entrar mais profundo aqui na nossa lição, para que nós possamos entender aqui os significados aqui. Vamos lá, o nosso texto áureo está em Hebreus, no capítulo 10, verso 22, que vai dizer assim: cheguemos-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então ele está falando aqui de uma purificação, né? Cheguemos com um verdadeiro coração em interesse e certeza de fé. Então, nós devemos entrar na presença de Deus dessa forma, com o coração limpo. Nós devemos entrar com o coração puro, purificado na presença de Deus. Então aquele altar já daria o sentido disso, né? De perdão dali dos pecados para poder entrar na presença de Deus. A verdade prática diz assim: na cruz, o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Olha só, aí você já tem aqui o sentido aqui, que eu já vou passar para você rapidamente, o sentido aqui, por que eu coloquei... Deixa eu só virar um pouquinho para cá. Por que eu coloquei aqui o altar, né? O altar simbolizando aqui o antigo, né? Que esse altar era o que ficava ali na porta daquela tenda, que ali tinha que passar, toda a nação de Israel tinha que passar por esse altar, né? Através de quem? Através daquele sacrifício. Então os pecados de Israel, ele era depositado ali naquele animal que era oferecido, né? As pessoas colocavam suas mãos sobre aquele sacrifício, né? E aquele sacrifício, ele era entregue, ele era oferecido aqui nesse altar aqui. Então esse altar, ele ficava bem na porta. Aí você vê que esse altar do holocausto, né, era o altar que queimava, o altar que subia, porque o holocausto, ele tem um sentido de oferta que sobe com cheiro suave. Aí me faz lembrar, me volta lá atrás, lá em Gênesis, no capítulo 4, quando fala de Abel e Caim. Caim e Abel, eles ofereciam sacrifícios, eles também prestavam sacrifício a Deus, tanto que a oferta de Caim, ela foi rejeitada. Por quê? Porque não foi uma oferta que agradou, que subiu com cheiro suave a Deus. Lógico que não foi por causa do tipo de oferta que ele ofereceu. A oferta dele foi oferta de manjar, oferta de cereais, oferta de frutos, né, da terra. Porém, a oferta do seu irmão, que é a oferta de Abel, foi aceita não é porque era um animal, não é porque era carne ou porque era um bicho que foi oferecido ali, não. Foi porque essa oferta foi bem aceita aos olhos de Deus. Ela foi aceita como cheiro suave. Deus sentiu o aroma da oferta, não do sentido ou daquilo que era. Deus sentiu o aroma daquela oferta que subiu a ele. Se Caim tivesse oferecido uma oferta de amor, uma oferta de gratidão, com o coração, aquela oferta tinha também subido com um cheiro suave. Então você vai ver que aqui essa oferta esse altar simbolizava o local, né, aonde o povo teria que oferecer ali, né, aquele sacrifício, aquele animal, e ele era depositado aqui. Então toda a nação, todo o povo de Israel, todo o arraial ali que cercava, eles passavam por esse altar. Eles tinham que passar por esse altar através da oferta, através do holocausto. Por quê? Porque era o local aonde se sacrificava ali em prol do povo. Ali, animal
o altar aonde o animal era imolado pelos pecados do povo e o pecado também do sacerdote. Agora, olha que interessante. O mais interessante é saber que o sacerdote, que era representante do povo, ele também precisava fazer um sacrifício em prol dele próprio. Então você vai ver que era um sacrifício, ou era algo que não era verdadeiramente, vamos dizer assim, finito, que não seria para sempre, era algo transitório. Por quê? Porque o próprio sacrificador, o próprio sacerdote que representava o povo, ele também pecava. Então ele também precisava fazer um sacrifício por ele, porque ele não podia entrar dentro do lugar santo sem fazer sacrifício pelos seus próprios pecados, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, também era pecador. Mas viria esse simbolismo aqui, já jogando agora para a cruz, né? Porque o altar, ele simbolizava a antiga aliança, aonde era necessário o derramamento de sangue. Então foi uma exigência. Essa exigência se dá lá em Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 24 e 25, aonde Deus, quando o homem pecou, o homem estava nu, o homem estava na sua pureza, não era a nudez do seu corpo, mas a nudez da sua mente, do seu raciocínio, era a nudez do seu raciocínio, um raciocínio puro. Quando ele enxergou que o seu corpo estava nu, que ele viu o seu pecado instalado no seu próprio corpo, ele viu que ele estava com seus órgãos à mostra de fora. Então aquilo mostrou para ele que ele estava em pecado. Mas aí o sacrifício ele veio para cobrir, e o sangue foi derramado lá em Gênesis, né? A primeira vez que Deus, foi o próprio Deus que derramou o sangue de um animal para cobrir, para construir, né? Construir ali, ou formar um avental, uma roupa para cobrir o pecado do homem. Então você vê o primeiro derramamento de sangue que se dá ali no Gênesis capítulo 3, verso 24 e 25. Então você vai ver que já se exigiu, né, para cobrir o pecado do homem que estava já instalado em si. Deus precisou sacrificar um animal, e com o derramamento desse sangue, da pele desse animal, foi feita um cobertor, ou uma coberta, ou alguma coisa para cobrir o pecado do homem ali. Mas aí, jogando agora que desse altar para a cruz é um caminho a ser seguido, é um caminho a ser percorrido. Já não precisamos mais, gente. Já não há necessidade mais de fazer um sacrifício cruento, um sacrifício de animal, ou derramar sangue. Nós não precisamos cortar a nossa carne, cortar os nossos pulsos. Nós não precisamos mais de sangrar a nossa carne, sangrar os nossos joelhos para oferecer um sacrifício cruento a Deus, não. Porque esse sacrifício, ou este caminho do altar do sacrifício para a cruz, já foi feita. Porque esse altar simboliza a cruz de Cristo. Cristo, ele tomou para si, por quê? Porque havia uma necessidade de o sacrifício ele ser puro, ele ser agradável, ele ser eterno, ele ser para sempre. Esse sacrifício aqui, ele era transitório, mas esse sacrifício aqui, ele foi eterno, ele se tornou eterno. Por quê? Porque somente Cristo ele podia fazer isso. Isaías, no capítulo 53, vai falar que ele levou sobre si as nossas dores. Isaías 53, verso 4 e 5. Ele levou sobre si as nossas dores. O nosso castigo, ou essa cruz que era para nós, ou esses animais que também estavam sendo sacrificados todo ano, ou diariamente, ou mensalmente, ele cessaria em Cristo. Cristo levou o nosso pecado sobre si. Ele assumiu, ele subiu nesse altar que simboliza a cruz. Ele subiu, mas não com um animal, não como representante do povo na sua própria carne, não com um animal para sacrificar. Não, ele subiu naquele altar ou naquela cruz com o seu próprio corpo. Com o seu próprio corpo, ele subiu naquela cruz para ser o sacerdote
para ser o representante e também para ser a oferta, porque você vai ver que ele está lá no céu. Quando ele subiu, quando ele chegou lá no céu, ele chegou como sumo sacerdote e como oferta e como ovelha. Como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele foi levado até o matadouro e ele está lá. Ele está lá. Quando João viu ali da ilha de Patmos, que João viu Jesus lá na glória, ele primeiro vê o Cordeiro. Aí ele, olha, esse é o Cordeiro de Deus. O próprio João Batista, quando viu Jesus chegando para se batizar, ele também dá esse testemunho. Olha, vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele foi na cruz como um cordeiro, e foi como sacerdote, como sumo sacerdote, que ofereceu a si mesmo em sacrifício aos nossos pecados. Olha que Jesus maravilhoso. Então a cruz simboliza o sacrifício de Cristo. Esse sacrifício que somente Cristo podia fazer. Os animais era somente para cobrir, porque todos os anos, enquanto Israel existiu, e hoje ainda, né, eles existem e eles ainda pensam em retomar esses sacrifícios novamente, porque eles querem retomar o sacrifício da antiga aliança. Eles ainda pensam que esse sacrifício será eficaz para eles, mas mal eles imaginam que o sacrifício já foi feito, que hoje nós precisamos entrar na presença de Deus, não mais com sangue de animal. Nós temos que entrar na presença de Deus, como diz lá em Romanos 12, verso 1, que nosso culto é o nosso corpo. O nosso corpo temos que apresentar o nosso corpo como um culto racional a Deus. Amém? Então é dessa forma que nós fazemos os nossos sacrifícios a Deus. Mas vamos lá, continuando aqui, a nossa introdução ela vai dizer assim, e eu gostaria de fazer rapidamente algumas perguntinhas aqui para nós respondermos, tá? E encerrar a nossa lição aqui. Mas vamos lá, qual era o caminho? Qual era o caminho que o pecador percorria para ter seus pecados perdoados? É uma pergunta. Ao estudarmos o altar dos holocaustos e o rito de lavagem dos corpos dos sacerdotes na pia de bronze, aprenderemos como alguns símbolos apontavam com impressionante precisão para a completude da obra expiatória de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa perspectiva, estudaremos o altar dos holocaustos, enfatizaremos a relação simbólica das suas 4 pontas com a redenção provida pelo sacrifício vicário e, por último, como o altar dos holocaustos revela uma imagem do Calvário para nós, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Então você já viu aqui, né, as representatividades aqui. Nós falaremos também rapidamente sobre aquelas pontas, porque no meu ponto de vista, na visão que eu tenho daquele altar, né, que simboliza para nós a cruz de Cristo, porque o sofrimento estava estampado. O sofrimento estava estampado naquele altar. Porque os animais, eles eram degolados, inocentemente eles eram degolados. Eles mal sabiam que eles eram representantes do pecado do povo naquele altar. E eles eram degolados ali, o seu sangue derramado. Agora, o sofrimento que eles passavam era de ser morto, sem ser pecador, sem ter pecado, né, sem ter consciência de pecado, por causa do pecado do povo, e eles eram divididos, eles eram cortados em partes e eram queimados em cima daquele altar. Então você vai ver que já simbolizava, já demonstrava o sofrimento, já demonstrava que para alcançar o perdão, para alcançar, né, o cobrimento do pecado ali, tinha que ser algo sofrido, era um sofrimento cabal ali que passavam ali para poder representar para nós o perdão, ou para o povo ali o perdão. Mas Jesus, ele aceitou esse sofrimento, porque você vai ver que Cristo, ele da mesma forma, ele foi preso, ele foi surrado, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, bateram nas suas costas, no seu corpo foi desfigurado, seu rosto foi desfigurado, eles
judiaram, cuspiram no seu rosto, eles negaram Jesus, trocaram Jesus por malfeitores e colocaram Jesus numa cruz, simbolizando aquele altar. Olha o grande sofrimento que Jesus passou ali. E quando ele estava ali naquela cruz, de braços abertos, para morrer por nós pecadores, aqueles que estavam ali, e hoje muitos que estão aí nos assistindo, renegam esse sacrifício, não aceitam esse sacrifício. Por quê? Porque sabe que o sacrifício foi feito, mas não querem se submeter. Não querem se submeter a isso, não querem aceitar, não querem abandonar a vida de pecado. Porque o sacrifício nosso hoje, gente, o nosso sacrifício hoje é abandonar o pecado e seguir a Jesus. Não é deixar de fazer algumas coisas, não. É abandonar a vida de pecado e seguir a Jesus. Hoje, isso é o grande sacrifício. Isso é o grande sacrifício da igreja hoje. Não é entregar animal ou sacrificar animal, não. É deixar a vida de pecado e seguir a Jesus. Por quê? Porque aqueles que pega a sua cruz, toma a sua cruz e segue Jesus, você sabe que lá na frente você terá vitória. Então, olha só, o lugar de castigo de Cristo que ele assumiu foi a cruz. Então esse aqui foi o lugar de sacrifício, foi o lugar de sofrimento, foi o que Jesus aceitou por você e por mim, porque ele não precisava, Jesus não precisava passar por isso. Porque Jesus ele não teve pecado, ele veio, tomou forma humana, ele se fez pecador por nós, mas porém ele não pecou de forma alguma. Então por que Jesus precisava passar pela cruz, sendo que ele era inocente? Que ele era inocente, ele foi inocente até o final. Olha só que interessante, Jesus ele foi examinado. Porque o sacerdote ele examinava o animal quando entrava para ser sacrificado. Jesus ele foi examinado por pessoas. As pessoas interrogaram Jesus, procurando encontrar algum pecado nele, alguma falha nele. Mas Jesus era o cordeiro puro, imaculado. Ninguém encontrou. Pilatos também tentou encontrar falha em Jesus, mas ninguém encontrou falha. Ele era o cordeiro puro, ele era o cordeiro puro que tira o pecado do mundo. E quando o seu sangue foi derramado, quando ele estava na cruz, seu sangue foi derramado, você vai ver que houve um grande brado lá do céu, né? E um grande brado lá do céu houve, porque você vê que a terra se abriu, houve escuridão naquele dia, e Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então olha que coisa maravilhosa, olha que ato maravilhoso. Olha que exemplo, olha, isso nós não conseguiríamos fazer, eu e você não conseguiríamos. Vamos lá, para nós encerrarmos aqui, vou ler aqui algumas perguntas. Então, olha só, primeiro, a primeira pergunta aqui é: qual era o caminho que o pecador percorria para obter perdão para os seus pecados? A primeira resposta, ela diz assim: para perdão dos nossos pecados, precisamos hoje entrar pelo caminho da cruz de Cristo, que está lá em Romanos 5, 8, 10. Através dele temos a remissão dos nossos pecados. Romanos 6, verso 6. Então nós temos que entrar pelo caminho da cruz, passar pelo caminho da cruz para a remissão dos nossos pecados. Se nós não aceitarmos o sacrifício vicário de Cristo na cruz, nós não alcançaremos a salvação. Então a salvação se dá no caminho da cruz, aquela via crucial, aquela via dolorosa. Jesus passou por ela e Jesus deixou o nosso perdão naquela cruz, porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas maldades, ele levou sobre si. E nós temos que passar por essa cruz. Nós não temos que subir na cruz e morrer nela, mas nós temos que aceitar o Cristo que morreu por nós naquela cruz. Vamos lá. Segunda, na lei judaica, o caminho que eles deviam entrar para cobrir seus pecados era o caminho do altar do holocausto, onde o sangue do animal tinha apenas o sentido de cobrir o pecado cometido naquele ano, porém, mostrava que viria um sacrifício maior e eficaz. Então você vai ver que esse altar aqui, ele só significava que ali anualmente era coberto o pecado do sangue através do sangue daquele animal derramado. Mas viria um sacrifício maior, viria um que faria um sacrifício eterno para sempre, porque esse sacrifício ele foi capaz de perdoar
todas as gerações, desde Adão até o que morrer após o arrebatamento, após a grande tribulação. E se essa pessoa permanecer firme, ele alcançará a perdão, mesmo que seja por intermédio do sofrimento. Segundo aqui, a segunda pergunta: qual o significado do altar do holocausto para os dias atuais? Qual será o significado, né? Vamos lá para a resposta. Para os judeus, o altar era o lugar de oferecer sacrifícios a Deus pelos pecados do sacerdote e do povo, tanto que eles querem tornar a prática dos sacrifícios de animais hoje. Então você vai ver que para eles ainda esse significado ainda é importante, porque eles querem retomar esse altar, eles querem construir novamente esse altar. Eles querem reconstruir o templo, eles têm o projeto já estão com um projeto, com a maquete de reconstruir o templo, retomar o sacrifício de animais, porque eles acham que através desses sacrifícios eles vão alcançar, o Messias virá, eles alcançaram. Mas não, o sacrifício já foi feito, o grande sacrifício já foi feito, e cabe nós agora aceitar esse sacrifício. Mas eu acredito que os olhos deles se abrirão, os olhos dos judeus estão se abrindo. Segunda resposta aqui: para nós o altar do sacrifício foi a cruz, onde Cristo, o grande sacrifício, foi oferecido a Deus para perdão dos nossos pecados, que está lá em Hebreus 2, do 10 ao 11. Então, Cristo é o grande sacrifício. Cristo é esse grande sacrifício que foi oferecido a Deus, porque era para ser nós éramos para ser esse sacrifício, mas nós não tínhamos capacidade, porque nós também necessitava de oferecer sacrifício por nós. Então, como que um pecador, como que uma pessoa pecadora seria o próprio sacrifício, sendo que ele mesmo era pecador, mas necessitava de um sacrifício puro, imaculado, sem pecado, ser oferecido a Deus. Então somente Jesus pôde cumprir essa vontade, pôde cumprir esse papel de ser o verdadeiro sacrifício para Deus ali. Vamos lá. Segundo aqui, terceira pergunta: qual a importância de oferecer sacrifícios de animais para nós e para os judeus hoje, e naquele tempo da aliança do deserto? Olha só, vamos lá, a resposta aqui. Para os judeus naquela época, o sacrifício de animais era a forma mais próxima de cumprir com o mandamento de Deus, que pedia o derramamento de sangue por causa do pecado original. Deus disse: certamente morrerá. Foi um evento que trouxe ali um derramamento de sangue de animal naquela época ali. Mas está lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 21. Então esse evento que foi feito ali, que foi derramado aquele sangue naquele período, foi por causa que foi exigido, né? Então foi exigido ali um derramamento de sangue, foi um pedido, foi algo que era necessário, derramamento de sangue. Então, para os judeus, o sacrifício de animal era uma forma de aproximação, de chegar perto, de chegar perto da presença de Deus ali. Porém, era um sacrifício que apenas cobria. Eles continuavam pecadores e todos os sacrifícios que era feito, ele só cobria, não perdoava literalmente os pecados. Mas vamos lá, o sangue demonstrava que o pecado do povo seria mais um ano coberto, pois viria um que assumiria o nosso lugar, pagando o preço pelo pecado de nós todos. Isaías 53, verso 4 e 5. Então você vai ver que somente o sacrifício de Cristo foi capaz de pagar, porque ele levou os nossos pecados ali, ele cravou os nossos pecados ali na cruz, como a cédula que nós devíamos, porque nós éramos devedores, então Jesus cravou ali na cruz. Segunda resposta aqui: para nós, a igreja de Cristo, o único sacrifício que devemos apresentar a Deus é o nosso corpo como culto racional. Romanos 2, verso 1. Porque o grande sacrifício de sangue inocente já fora feito na cruz do Calvário. A pergunta do número 4 diz assim: quem nos representa hoje? Quem leva as nossas ofertas a Deus? O sacerdote
o sacerdote ou o próprio sumo sacerdote que é Cristo? Então, essa pergunta é importante, é uma pergunta pertinente, porque muitas pessoas hoje estão preocupadas com o representante legal. Lógico que nós temos que vamos dizer assim, né, responder aos nossos líderes. Nós temos nossa liderança hoje, só que o nosso representante legal hoje é o próprio Cristo. Por quê? Porque ele assumiu o nosso lugar, ele assumiu o nosso lugar e ele está lá no céu hoje, assentado à direita de Deus, velando por nós, apresentando as nossas orações diante do Pai. Mas a resposta diz assim: para nós hoje o sumo sacerdote é Cristo, que entrou uma única vez no grande santuário celestial como cordeiro, agora está sobre seu trono como sumo sacerdote. Hebreus 9, 24 e 25. Amém? Então, o nosso sacrifício hoje é nos apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas vamos lá, para nós encerrarmos, a conclusão diz assim: hoje aprendemos que o pecador precisava, no Antigo Testamento, passar pelo altar de sacrifício para que fosse aceito diante de Deus. Mas vimos também que Cristo é a oferta suficiente e eficaz para a expiação completa da nossa culpa. Em Cristo somos redimidos, portanto, apresentemos ao Senhor um verdadeiro sacrifício de louvor. Amém? Então, vamos ter a consciência, né? Vamos ter a consciência que o sacrifício, o grande sacrifício já foi feito. O grande papel Jesus já cumpriu, que era se oferecer em sacrifício vivo, ou em sacrifício vivo que, porém, morreu por nossos pecados. Então, Jesus entrou no santuário, subiu naquele altar, entregou-se o seu corpo a si, para que o seu sangue fosse derramado, e o seu sangue cobriu o nosso pecado. O seu sangue perdoou o nosso pecado de uma vez por todas. E hoje nós temos salvação, hoje nós temos justificação, glorificação, santificação e remissão através desse grande sacrifício que é Cristo Jesus na cruz. Amém? E ao terceiro dia ele ressuscitou para que nós tivéssemos certeza de moradas celestiais. Então eu e você temos a possibilidade e a possibilidade, porque se nós não cuidarmos da nossa salvação, nós podemos perder. Não é como pensam os calvinistas, que uma vez salvos para sempre. Não. Nós podemos perder a salvação se nós não atentarmos por ela, por essa tão grande salvação, por esse tão grande sacrifício que fez Jesus por nós. Mas nós estamos seguros em Cristo Jesus, se nós estivermos nele. Se nós sairmos dele, nós perderemos a nossa salvação. Amém? Então, desde já, agradeço a você e peço que você continue conosco, tá bom? Deixando seu comentário, seu like e respondendo aí para você. E se você quiser deixar aqui algumas respostas, qual é o significado para você do altar e da cruz? Qual é o significado para você da cruz e do altar? Você precisa passar pelo altar ou você precisa passar pela cruz? Você precisa aceitar o sacrifício antigo ou você precisa aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós? Amém? Então fica aí a sua resposta. Amém? Deus abençoe vocês e a paz do Senhor. Até a próxima lição, semana que vem. Deixe o seu like e deixe o seu comentário. Deus abençoe.